Shag Harbor é uma pequena cidade pesqueira no extremo sul da Nova Escócia, que nem aparece em alguns mapas. Mas isso mudou em 4 de outubro de 1967. Vários moradores relataram ter visto uma queda de avião no porto. Os avistamentos desencadearam uma sequência de eventos que foram manchete em todo o mundo. Os pescadores locais, os policiais e a guarda costeira vasculharam as águas do porto durante toda a noite, mas não encontraram destroços. Com o nascer do sol, a comunidade foi tomada por incerteza e apreensão. Naquela noite, todos sentimos que escondiam algo de nós. A notícia de que não havia destroços espalhou-se rapidamente. Sem informações oficiais, os boatos cresceram sem controle. Corria o boato de que era um OVNI. Todos ficaram imaginando o que poderia ter sido. As pessoas ficaram com medo, imaginando se aqueles incidentes continuariam. Os objetos ficariam presos nas redes, cairiam sobre as casas. O que aconteceria? Mas ninguém tinha as respostas. Por fim, o Centro de Coordenação de Resgates emitiu um comunicado dizendo que nenhuma aeronave caíra. Às 10 horas e 20 minutos do dia 5 de outubro, o centro enviou um telex prioritário à sede das Forças Armadas Canadenses em Ottawa. A mensagem relatava os avistamentos dos moradores de Shag Harbor e dos policiais. Referia-se ao objeto desconhecido como um objeto obscuro. E mais importante, dizia que era um OVNI. É peculiar que a expressão OVNI tenha sido usada pelas autoridades e não pelas testemunhas oculares. Na noite de 5 de outubro, o incidente de Shag Harbor tornara-se um assunto militar. Depois de ler o telex recebido do Centro de Coordenação de Resgate, o líder de esquadrilha William Bain enviou uma mensagem urgente ao Comando Marítimo Canadense, a sede naval do Canadá na costa do Atlântico, aconselhando uma busca submarina imediata na área. Se o misterioso objeto obscuro não deixara nada flutuando no mar, talvez as equipes de mergulho encontrassem algo abaixo da superfície. Em resposta a essa mensagem, o Comando Marítimo enviou uma equipe da Unidade de Mergulho da Marinha em Halifax. Os mergulhadores chegaram em 6 de outubro e começaram a mergulhar de um barco da guarda costeira. Surge todo tipo de boato em uma cidade pequena como esta. Mas, como a Marinha enviou mergulhadores e equipamentos para cá, levaram o caso a sério, pois muitas pessoas avistaram o objeto nos céus. Os mergulhadores vasculharam uma área de 800 metros de comprimento por 2,5 km de largura. Foram para o local e começaram a fazer buscas. Definiam uma área e a marcavam com boias. As águas da Nova Escócia têm tanto plâncton que a visibilidade costuma limitar-se a cerca de 6 metros no máximo. Foi uma busca de baixa tecnologia, só com lanternas. Não deixavam que nos aproximássemos da área. Os barcos iam pescar, mas ficavam longe do local de mergulho. Enquanto os mergulhadores vasculhavam as profundezas do porto, a pequena cidade pesqueira tornou-se foco das atenções da mídia. Em 7 de outubro, uma equipe da TV canadense filmou os mergulhadores em ação. Estas são as imagens da reportagem. Os principais jornais do Canadá também cobriram o estranho evento. O jornalista Ray McLeod, do Halifax Chronicle Herald, foi um dos primeiros a divulgar a história. Eu era repórter no turno da noite do Chronicle Herald quando o editor disse que algo estava ocorrendo no porto. Havia muitas testemunhas, inclusive policiais. O jornal queria descobrir o que caíra no porto. Mas McLeod não obteve respostas quando tentou descobrir o que acontecera. Comecei a acompanhar os relatórios da polícia e o trabalho da equipe de busca e resgate, mas eles não tinham ideia do que acontecera. Nenhum avião desaparecera, nada havia desaparecido da tela do radar na região e estávamos perplexos. A falta de informações relativas ao incidente atiçou a curiosidade de McLeod e o levou a investigar por conta própria. Sempre que não se sabe algo, a imaginação entra em jogo e começamos a especular o motivo de não haver respostas. As Forças Armadas diziam não ter encontrado nada.
e decidi usar minhas fontes para contatar alguém em Ottawa. A fonte de MacLeod indicou-lhe o líder de esquadrilha William Bain, no Departamento Aéreo em Ottawa, uma divisão da Força Aérea Canadense encarregada da investigação de casos de OVNIs. A resposta de Bain ao incidente em Shag Harbor foi surpreendente. Pelo que ouvira até aquele momento, achava que havia algo de concreto nesse incidente. É claro que essa frase acabou sendo a manchete do jornal. Em 7 de outubro de 1967, o artigo de MacLeod saiu na primeira página do Chronicle Herald, um jornal ultraconservador. Isso surpreendeu a todos, inclusive MacLeod. Quando a história foi publicada, minha primeira reação foi: o que eu fiz? Pois nunca imaginei aquela manchete na primeira página. Foi uma manchete em grandes letras vermelhas que mais parecia o que se vê no National Enquirer e alimentou os boatos e a especulação. As ondas de choque provocadas pelo artigo de MacLeod reverberaram na Nova Escócia e atingiram Shag Harbor, onde a busca submarina continuava. Em 7 de outubro, o Comando Marítimo enviou mais 3 mergulhadores ao local do impacto. Enquanto a busca continuava, os moradores de Shag Harbor procuravam respostas, mas não receberam nenhuma. Havia muito segredo em relação à missão e não nos revelavam nada. Disseram a algumas pessoas que tinham ordens para não fazer comentários. Achávamos que depois de alguns dias diriam: sim, foi um avião que caiu, estava no fundo do oceano. Achávamos que nos dariam informações, mas ninguém disse nada. Em 8 de outubro, o Comando Marítimo encerrou as buscas submarinas e anunciou que os 3 dias de buscas no porto foram infrutíferos. Vários dias depois dos avistamentos, os moradores de Shag Harbor continuavam sem saber o que caíra na água na noite de 4 de outubro. Mas o final da busca foi apenas o início de um caso de OVNIs que iria se tornar ainda mais intrigante. Em outubro de 1967, dezenas de testemunhas viram algo cair em Shag Harbor, no extremo sul da Nova Escócia. Pescadores percorreram as águas à procura de pistas e mergulhadores realizaram buscas submarinas. A Marinha cancelou a missão abruptamente sem explicações, e os moradores de Shag Harbor continuaram a especular e a se preocupar. Parecia que estavam ocultando algo, pois haviam dedicado tempo e esforço às buscas e foram embora de repente sem dar explicações. Como não havia respostas, os boatos começaram a crescer. Na época, houve até um boato de que haviam encontrado algo. Em alguns momentos, parecia que traziam coisas do fundo do oceano. O homem que pilotava para os mergulhadores admitiu que haviam trazido algo que fora embrulhado embaixo d'água, provavelmente para manter segredo. Houve muita especulação, mas isso sempre acontece quando as pessoas não recebem explicações. Durante os anos 60, as especulações sobre OVNIs e outros eventos inexplicáveis estavam ligadas à Guerra Fria. A corrida nuclear entre Estados Unidos e União Soviética estava no auge. As duas superpotências buscavam constantemente uma superar a outra e dominar a tecnologia militar mais avançada. Exercícios militares secretos eram comuns no Atlântico Norte. O clima tenso criava ansiedade que aumentava a preocupação com o incidente. As pessoas sempre pensavam na Guerra Fria. O incidente ocorreu pouco tempo depois da crise dos mísseis em Cuba, e isso aumentou a preocupação. As pessoas começaram a criar teorias. Talvez um equipamento secreto americano, um avião ou um satélite tivesse caído na água, ou talvez fosse um objeto russo. O repórter Ray MacLeod divulgou a notícia do incidente em Shag Harbor e escreveu um artigo de primeira página no jornal Chronicle Herald de Halifax. Ele se preparava para acompanhar a história, mas recebeu ordens inesperadas. Quando cheguei, havia um bilhete em minha máquina de escrever para falar com o editor-chefe.
Ele disse: "Não continue a história. É melhor que ela seja acompanhada por alguém do turno do dia, porque os contatos são mais fáceis nesse horário e queremos que a história seja coberta detalhadamente." David Bentley continuará a reportagem. MacLeod disse a Bentley que entrevistasse cientistas e professores universitários para atenuar a questão do OVNI. Ele falou com pessoas que entregaram a história e disse a todos que não havia o que informar, que tudo estava bem. Uma das principais fontes de Bentley era o mais conhecido adversário dos OVNIs, o padre Burke Gaffney, que era astrônomo. O padre Michael Burke Gaffney, já falecido, era um sacerdote jesuíta, era astrônomo e cético em relação aos OVNIs. Tinha uma visão restrita do que os fenômenos de OVNIs podiam ser e, em declarações à imprensa, descartava essa possibilidade. Em uma palestra pública algumas semanas após os avistamentos de Shag Harbor, o padre Burke Gaffney tentou diminuir a preocupação com o que acontecera naquela noite, dizendo que 94% dos avistamentos de OVNIs são, na verdade, meteoritos, simples miragens ou outros fenômenos naturais. Depois das declarações dos céticos, MacLeod começou a pensar no que teria acontecido ao líder de esquadrilha William Bain, o militar canadense que dissera que havia algo de concreto no incidente de Shag Harbor. Perguntei a Bentley por que não consultar ao líder de esquadrilha Ben. Bentley disse que fora informado que esse homem não existia e que não havia tal departamento em Ottawa. Disseram-lhe para esquecer essa parte da história. Será que o Chronicle Herald fora pressionado pelo governo canadense? MacLeod percebeu que parte da história que começara a desvendar não chegaria aos jornais. Senti-me frustrado por não poder usar meu talento, meus contatos e minha crença no direito de receber informações para investigar até descobrirmos o que acontecia. Um jornalista sente-se vazio quando tem que fazer isso, mas às vezes só se pode agir assim. A notícia dos avistamentos em Shag Harbor logo atravessou a fronteira canadense e chegou ao renomado físico Dr. Edward Condon e a sua equipe na Universidade do Colorado, que sob um contrato de $500 mil, trabalhavam para a Força Aérea Americana em uma investigação científica independente a respeito de fenômenos inexplicados ligados a OVNIs. A equipe de Condon buscava reunir um certo número de casos ocorridos em outros países para definir se a Força Aérea devia continuar a investigar relatos de objetos voadores não identificados. E o incidente em Shag Harbor chamou sua atenção. Tinham recursos e uma equipe qualificada. Mas, segundo Chris Stiles, Condon e seus colegas não dedicaram nem tempo nem esforço ao intrigante caso de Shag Harbor. O caso foi entregue a um engenheiro elétrico chamado Norman Levine, que deu telefonemas à sede da Polícia Montada de Ottawa e ao Comando Marítimo, e recebeu a informação de que a busca fora minuciosa. Infelizmente, ele não continuou a investigar. Não se sabe o que poderia ter descoberto. O incidente de Shag Harbor, no Canadá, foi um dos 59 casos de OVNIs em todo o mundo que a equipe de Condon incluiu no estudo. O relatório final foi entregue à Força Aérea em 31 de outubro de 1968. Mas o caso número 34 mereceu apenas alguns parágrafos no documento de 900 páginas. O relatório defende a falta de iniciativa oficial em Shag Harbor e argumenta que não se considerou justificável continuar as investigações. O estudo de Condon sobre a pesquisa de OVNIs finaliza dizendo: "Nossa conclusão geral é que não houve acréscimos significativos ao conhecimento científico originados pelo estudo dos OVNIs nos últimos 21 anos." Algo que acontece em um estudo científico sério em relação a casos específicos de OVNIs é estabelecer critérios muito formais e rígidos. Muitas vezes, os melhores casos acabam ficando fora dos critérios, por mais cuidado que se tome ao estabelecê-los. Acho que isso aconteceu com o incidente de Shag Harbor. Como todos pararam de buscar respostas, o incidente de Shag Harbor, no Canadá, tornou-se mais um mistério inexplicado, mas inesquecível.
Logo, o incidente saiu das manchetes e depois de um mês era difícil encontrar informações na imprensa. Todos voltaram para casa, fizeram sanduíches, foram trabalhar e a vida continuou. 25 anos depois, porém, uma nova investigação sobre o incidente de Shag Harbor trouxe à tona revelações surpreendentes que mostraram que o caso não devia ter sido arquivado.